Bom, mais uma aula de biologia, continuação da aula sobre artrópodes, e agora nós vamos falar um pouco sobre essa classificação ou os grupos. Aqui, um resuminho, né, dos grupos que a nossa apostila adota. Então, os crustáceos, os insetos, os aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Essa divisão, ela está sendo feita baseada na estrutura corporal, tá? E vamos agora ver um por um. Os crustáceos. Como crustáceo, a gente tem aí os camarões, os siris, caranguejos, lagostas, pitus. Você pode estranhar, mas ó, tatuzinho de jardim, aquele tatu bolinha, baratinha de praia, cracas, que são os que são sésseis, tá? Uma pequena amostra, né, dessa variedade de crustáceos. A maioria dos crustáceos tem o corpo dividido em 2 tagmas. Aí você vai lembrar que tagma é a fusão dos metâmeros, tá? E com funções especializadas. Então, os crustáceos divididos em 2 tagmas, cefalotórax e abdômen. E são seres que apresentam 2 pares de antenas. Geralmente, eles têm apêndices locomotores no cefalotórax e no abdômen, igual está representado aí com esse camarãozinho, né? Você tem o cefalotórax e nós vamos ter apêndices locomotores no abdômen também e apêndices aí adaptados à natação, certo? Os crustáceos, em geral, o esqueleto é bem rígido, né? Porque é impregnado de substâncias calcárias, então forma uma armadura mesmo. A maioria deles vive nos ambientes aquáticos, marinhos ou de água doce. Tem espécies, e aí a variedade, né? Que são fixas em rochas, aí a gente fala que são sésseis. Outros ficam submersos, outros são de vida livre, caminham sobre fundo marinho, como os siris, os camarões. Nós temos aí, né? Nós temos caranguejos que ficam longos períodos aí escondidos também. E os hábitos alimentares, então, nem se fala, são dos mais variados. As cracas, elas são os representantes dos filtradores, tá? Como elas são fixas, elas têm que retirar da água partículas alimentares que estão em suspensão. Nós temos os herbívoros, e aí alguns caranguejos que se alimentam de algas. Nós temos outros caranguejos que são carnívoros, que podem se alimentar tanto de animais vivos ou animais mortos. E nós ainda temos os detritívoros, que são aqueles que se alimentam de todo tipo de detrito orgânico que encontram. E aí você vai lembrar do camarão, né, que a gente conhece como o urubu marinho, né? Ele come tudo que ele vê, morto, tá? Aqui nas imagens, para lembrar, tá? Não esqueçam do tatu borlinha, tá? Esse tatuzinho de jardim, ele é um crustáceo. Na imagem C, você tem a barata de praia. Muitas vezes fica em cima da rocha, você chega, elas meio que desaparecem, mas procura reparar da próxima vez que você for à praia. Outro grupo de artrópodes são os aracnídeos, e aqui nós temos aranhas, nós temos escorpião, nós temos ácaros, tá? Os carrapatos, todos são do grupo dos aracnídeos. O que eles têm em comum? São adaptados a ambientes de terra firme. O corpo é dividido em 2 tagmas, o cefalotórax e o abdômen. Alguns não é tão evidente isso, né? Você precisa fazer um esforço um pouco maior para perceber isso, tá? Mas a aranha, tanto na imagem A quanto na imagem B, você percebe bem essa divisão, cefalotórax e abdômen. Eles também, como característica desse grupo, eles têm 4 pares de pernas. E, detalhe, não tem antena. Então, um grupo de artrópodes que não tem antenas, tá? E característica, você pode gravar 4 pares de pernas. Aqui, a demonstração de como é esse corpo, né? Esses 2 tagmas. A localização aqui, ó,
das fiandeiras, onde você encontra as glândulas produtoras de teia. Os pedipalpos, que são estruturas adaptadas aí à captura do alimento, né? Então, esses animais eles vão segurar o alimento com esses pedipalpos, e eles têm um par. E as quelíceras, que também são associadas aí à alimentação, que é por meio da quelícera que as aranhas injetam a peçonha na presa, né? Peçonha é o veneno, né? Os escorpiões já não apresentam quelíceras, eles vão ter um aguilhão na cauda, que é lá na ponta, onde ele injeta o veneno na sua presa. Próximo grupo de artrópodes, a lacraia, tá? Um animal que é um pouco, assim, grande até. E esses animais, o nome deles aí, ó, quilópodos, é porque eles têm muitos pés, tá? A gente conhece até por centopeias. Esses animais, eles têm o corpo formado por 2 tagmas, então você vai ter a cabeça e você vai ter o tronco. O tronco é formado por metâmeros, tá? E olha, são os anéis, né? Esses metâmeros, dependendo da espécie dos quilópodes, varia de 15 até 170, tá? E, como característica dos quilópodos, é que cada metâmero tem um par de pernas. Então, nessa imagem dá bem evidente isso, tá? Cada metâmero, um par de pernas. Parecidos até, né? Agora são os diplópodos, ou diplópodes, também tem muitos pés. E aí o que a gente chama de piolho de cobra. Quando você chega perto, né, tenta manusear esse animal, ele meio que se enrola, né? E a gente também conhece como embuás. Os diplópodas, eles vivem em ambientes úmidos, vivem sob folhas, tronco, né, em decomposição. Porém, o corpo deles agora é formado por 3 tagmas. Ele tem cabeça, ele tem um tórax e ele tem o abdômen. Tem um par de antenas e, por metâmero, ele tem 2 pares de pernas. Tá? Então, isso é o que vai diferenciar bem os diplópodos e os quilópodos. Por isso que é diplópodo, porque por metâmero são 2 pares de pernas, tá? Os insetos. Os insetos, aqui tem uma pequena amostra, né? Porque é o grupo mais diversificado do filoartrópoda. Já foram identificadas, já foram descritas mais de 900 mil espécies de insetos, tá? Então, aqui você tem como exemplos moscas, besouros, baratas, pulgas, piolho, percevejo, aqui o mosquito, abelha e muitos outros ainda. Corpo é dividido em 3 tagmas, então você vai ter aí cabeça, tórax e abdômen. Esses animais, os insetos, eles têm 3 pares de pernas. Então, nós também chamamos esses animais de hexápodes. Repara que esses 3 pares de pernas são localizados no tórax, tá? Por isso que são 3 pares de pernas torácicas. E a maioria apresenta 1 ou 2 pares de asas. E aí a gente fala maioria porque tem alguns que não tem. Então você vai lembrar da pulga. A pulga é um inseto e não possui asas. Aqui eu coloquei uma tabelinha comparativa desses 5 grupos de artrópodes. Então, comparações com relação se tem ou se não tem antena e quantas tem. Patas, isso você vai ter que memorizar, isso cai muito no vestibular, tá? E aí algumas particularidades, né? Só os aracnídeos têm quelíceras e pedipalpos e não possuem mandíbulas, né? O modo de nutrição deles, nós vamos ver mais para frente, é um pouquinho diferente, enquanto os outros têm mandíbulas para poder se alimentar.
Agora nós vamos falar um pouquinho sobre como é organizado os sistemas, né, desses animais. Sistema digestório completo, por quê? Porque tem boca, tem ânus, tá? A digestão é extracelular. Como assim? Toda a digestão é feita fora das células, porém dentro do corpo e dentro de cavidades. Então, as enzimas digestivas são secretadas por células lá da parede do intestino e de dois órgãos aí, que a gente fala órgãos anexos, porque o alimento não passa no interior, ele apenas secreta uma substância, e aí é o hepatopâncreas e os secos gástricos. Os nutrientes, então, simplesmente vão ser absorvidos pela parede intestinal e vai chegar até o sistema circulatório, que vai distribuir para todo o corpo. Então, quando o sistema digestório absorve, já está tudo bem reduzido, né? A digestão já está completa e agora é só distribuir. O que não foi aproveitado, o que não foi digerido, é eliminado pelo ânus. Lembra que é um sistema digestório completo. Sistema circulatório, nós falamos que é aberto ou lacunar. Aqui você vai ter o sistema de um inseto, tá? Que ali em cima você tem um gafanhoto, né? E aí, as setas que estão verdes indicam o sentido da hemolinfa pelo corpo. Impulsionada, né? O coração que impulsiona essa hemolinfa. E aí mostra que essa hemolinfa volta para o coração, certo? Agora, esse sistema é aberto por quê? Porque o sangue, ele, por muitas vezes, ele sai dos vasos sanguíneos e vai para umas áreas chamadas lacunas, tá? E aí, esse sangue é distribuído para as células e retorna para o interior dos vasos sanguíneos. Então, esse trajeto que ele sai do vaso sanguíneo, vai para essas lacunas e volta, nós falamos que é um sistema aberto. Sistema respiratório, agora pegou um pouquinho, né? Porque tem 3 tipos de sistemas respiratórios em artrópodes. Nós vamos ter o branquial, traqueal e filotraqueal. Quem tem o branquial, principalmente os crustáceos. Por quê? Principalmente não, os crustáceos têm sistema branquial. Por quê? Porque é uma adaptação ao ambiente aquático. As brânquias dos crustáceos, elas são estruturas filamentosas, dá para você ver aí na imagem A, que tem um siri aí com a carapaça removida, mostrando justamente as brânquias. Então, elas são filamentos, e esses filamentos são ricos em capilares. Esses capilares, eles vão agora distribuir o oxigênio obtido da água e vai levar para todo o corpo. Aqui você tem um sistema traqueal. Quem tem sistema traqueal são os insetos, tá? O que é isso? Distribuído pelo abdômen, né? Você vai ter espiráculos, onde esses espiráculos eles são aberturas, tá? Ao longo do tórax e do abdômen. O ar ele penetra através desses poros, vai por essas ramificações, que são as traqueias. As traqueias se ramificam ainda em traqueulas e aí sim atingem as células. O que você vai perceber é que o sistema respiratório dos insetos, ele não tem contato, o sangue não tem contato com esse oxigênio. Porque assim, nos outros animais, inclusive nós, né, nos seres humanos, o nosso sangue, ele transporta, além dos nutrientes, ele transporta o oxigênio. Aqui não. Aqui o oxigênio é captado do ar, passa por essas traqueias, por essas traqueulas e vai direto para as células. Não tem contato com o sangue, tá? Então, é uma característica exclusiva desse grupo, tá? Agora, no caso das aranhas, nós vamos ter agora filotraqueias.
também chamadas de pulmões foliáceos, estão aqui, ó, nessa região. Esses pulmões foliáceos, eles têm comunicação com o meio exterior através de uma pequena abertura que a gente chama de poro respiratório, tá? E essas filotraqueias são formadas por lâminas onde circula a hemolinfa, então tem contato com o sangue, tá? Diferente dos insetos. Sistema excretor, também temos uma variedade no grupo dos artrópodes com relação ao sistema excretor. Tem 3 tipos: glândulas antenais, que a gente também chama de glândulas verdes, túbulos de Malpighi e glândulas coxais. As glândulas coxais são típicas dos aracnídeos, tá? Então, se localizam no cefalotórax, abrem-se para o exterior a partir de poros, né? E esses poros estão localizados na base das pernas, que a gente chama de coxa. Então, por isso que são chamados de glândulas coxais. Os crustáceos, e aqui um típico caranguejo, camarão, ele vai fazer a excreção através da glândula antenal. Como que funciona? São tubos, né, com uma extremidade fechada e a outra extremidade ela vai se abrir na base da antena. Essas glândulas, elas filtram a hemolinfa, que corresponde ao sangue desses animais, removem as excretas, que excretas? Amônia, ureia, que são substâncias tóxicas produzidas pelo próprio corpo, mas que é inevitável, faz parte do metabolismo, e elimina pela cabeça. Por isso que a gente critica tanto a cabeça do camarão, falando que ali tem as sujeiras, e tem mesmo, porque ele está eliminando os resíduos tóxicos do organismo, tá? Então, faz uma filtragem de toda a hemolinfa e elimina por esse poro que se localiza na base da antena. Aqui são os túbulos de Malpighi, que são estruturas presentes nos insetos e alguns aracnídeos podem ter também. Esses túbulos, eles entram em contato direto também com a hemolinfa, que corresponde ao sangue. Uma das extremidades do túbulo é fechada, a outra ela abre dentro do intestino. Quando esses animais agora filtram a hemolinfa e retira as excreções, e nesses animais a principal excreção é o ácido úrico, esse ácido úrico é liberado dentro do intestino e ele é eliminado junto com as fezes. Ok? Sistema nervoso. Sistema nervoso é formado por um gânglio cerebral, que fica na cabeça, e a partir daí uma cadeia nervosa que percorre todo o corpo ventralmente. A gente sabe, né, os artrópodes têm os sentidos muito desenvolvidos, eles têm estruturas sensoriais especializadas para a captação aí dos estímulos mecânicos, dos químicos, sonoros. O sentido do tato, né, dos artrópodes está a cargo pelos táteis presentes em diversas partes do corpo, tá? Não tem assim uma exclusividade, fala assim, é só antena. Não, nós vamos ter uma variedade boa com relação aos artrópodos. Eles são capazes de perceber vibrações sonoras, por exemplo, por meio de cerdas que estão distribuídas por todo o corpo. Essas cerdas captam ondas sonoras e, por exemplo, detectando sons que foram produzidos por presas, né? Ou então por indivíduos do sexo oposto para atrair para a corte. E, para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre o tipo de desenvolvimento que esses artrópodes podem apresentar, tá? Porque, assim, eles podem apresentar o que a gente chama de desenvolvimento direto, que é o quê? Quando esse ser nasce, ele só é uma miniatura do adulto, né? Não tem muita mudança, apenas um crescimento.
ou não. Ele pode ser com um desenvolvimento indireto, tá? Que aí passa por todo aquele processo de metamorfose. Aí, no caso dos insetos, os insetos com desenvolvimento direto, tá? Que quando nasce é só uma miniatura, só falta crescer, eles são chamados de ametábolos. Você vai lembrar que em biologia o A é negação, e a palavra metábole significa transformar. Então não precisa transformar, só precisa crescer. E aí você tem como exemplo a traça do livro. Quando ela nasce, ela só está pequenininha, nenhuma mudança, tá? Na estrutura, em nada. Segundo grupo aí, nós chamamos de hemimetábolo. Hemimetábolo porque hemi é metade, e aí metade da mudança. Quando essas formas, né, são jovens, elas se parecem com os adultos, mas precisa passar por uma transformação, tá? Para ir, essa metamorfose ela é gradual. Conforme ela vai fazendo a troca do exoesqueleto, ela vai adquirindo novas características até finalmente ganhar as asas, que é o último estágio para esses seres da metamorfose. Por fim, a gente vai ter a divisão em a terceira classificação, que é holometábolo. Holo é total. Por quê? Quando o indivíduo nasce, não tem nada a ver com o adulto, tá? Fica até difícil a gente notar alguma semelhança, porque não tem, né? E aí passa por uma metamorfose completa. E aí, quando se torna adulto, uma total diferença na estrutura corporal desse ser. E aí você vai ter os estágios, né, de larva, pupa e o adulto, como a gente tem aí o exemplo da mosca, mas você pode lembrar também da borboleta, da mariposa, que quando elas são jovens, né, na estrutura aí de larvas, elas são as lagartas, né, que algumas a gente tem que temer mesmo, porque elas podem queimar, podem causar queimaduras gravíssimas, e aí elas são holometábolas, tá bom? E é isso, até a próxima.